Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade, item 10. Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados, mas também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsos semblantes de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, lançando no meio dela seus sistemas absurdos que levam a aceitar por intermédio de seus médiuns e para melhor fascinar aqueles que desejam iludir, para conferir maior peso às suas teorias. Assumem sem escrúpulo nomes que os homens pronunciam somente com muito respeito. São eles que semeiam a discórdia entre os grupos, que os impelem a se isolar uns dos outros e a se ver com maus olhos. Só isso seria suficiente para desmascará-los, pois agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos são os homens que se deixam apanhar por armadilha tão vulgar. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem não ser só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passem seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e verão o que restará. Concordem comigo, portanto, que todas as vezes que um espírito indicar como remédio aos males da humanidade ou como meio de chegar à própria transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema condenado pelas mais simples noções da ciência, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, creiam realmente que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e esse é também um critério. Se dois princípios se contradizem, terão a medida de seu valor intrínseco, verificando aquele que tiver mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse o número de seus adeptos diminuir fosse mais verdadeira que outra que visse o número dos seus aumentar. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia num círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que em toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Rejeitem implacavelmente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, dissipando-lhes elogios exagerados, a fim de fasciná-los e mantê-los sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder e que ditadores públicos ou privados, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar após a morte.
Em geral, desconfiem das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, há sempre motivo legítimo de suspeitar. Por outro lado, creiam realmente que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se estiver obsedado, e há obsessão manifesta quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Em decorrência, todo médium e todo grupo que se considerem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem à superstição, estão indubitavelmente sob o influxo de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador assume um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir que seja usado para qualquer fim. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas o severo controle dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médiuns que recebem uma marca de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça contra esses ditos mentirosos e astuciosos, procedentes de uma multidão de espíritos enganadores ou maus. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.